Faz um certo tempo que vocês têm me pedido uma lista de livros por onde começar a conhecer mais de literaturas que podem somar à sua vida. Eu gosto de ler livros, eu não sou um leitor obsessivo-compulsivo, mas com certeza eu gosto de acumular aí uma boa quantidade de páginas todo ano na minha cabeça. Isso me dá a possibilidade de aprender novas coisas, conhecer novos acontecimentos e novas histórias também. E eu acredito que de tanto eu falar de leitura por aqui, muita gente está na expectativa de, quem sabe, saber quais são as minhas indicações. Então hoje eu separei aqui para vocês 10 livros que eu considero serem muito interessantes para você começar a sua jornada na leitura. O interessante é que, para não ficar algo muito abrangente, eu separei em 3 categorias diferentes. A primeira categoria é visão de mundo, a segunda é desenvolvimento pessoal e a terceira é ficção que soma a vida, certo? 3 categorias bem interessantes e aí você escolhe o que é conveniente. Mas antes da gente começar, bom, se você está nesse vídeo, eu acho que você já conhece o meu trabalho, mas olá, eu sou o Júlio, sou psicólogo, aqui neste canal falamos sobre comportamento humano e sobre reflexões desde filosofia a tudo aquilo relacionado à vida humana. Bom, eu devo lembrá-lo que a leitura é uma das características mais importantes que todo ser humano deve desenvolver. Aquele que não lê fica com um mundo muito pequeno. Quanto mais você conhece, guardado em páginas e páginas e páginas, mais a sua mente vai se abrindo. Entenda que quando eu pego um livro na mão, eu muitas vezes estou pegando o suprassumo do que uma mente humana foi capaz de produzir. Então, em um livro como esse, eu consigo entender o resumo ou até mesmo a completude de uma forma de pensar de alguém que até mesmo pode já estar morto há muito tempo. Então é através dos livros que a gente consegue mergulhar em outras mentes humanas, em outros mundos, em outras formas de ver a nossa realidade. Por isso, eu sou um grande ávido à leitura e, como eu disse, incentivo você que você mergulhe nesse mundo também. É normal que quando você começa a ler, ainda mais agora no tempo de celulares, que você não tenha muita paciência. É normal que quando você pega um livro para você ler, você vai ler algumas páginas e você vai ficar cansado e vai querer parar. Entenda que a leitura ela é como uma academia. Quanto mais peso você levanta, mais peso você é capaz de levantar, certo? Então, quando você começar a ler, você vai ler uma página, vai ficar cansado. Daqui a pouco, você lê 5, depois 10, daqui um tempo você consegue passar 1 hora lendo de maneira ininterrupta. Tem gente que senta e lê uma tarde inteira sem nem pestanejar. É um processo de treinamento, certo? Pois bem, dito isso, vamos começar com a minha primeira recomendação, um livro que muitos aqui já devem ter ouvido eu recomendando. Infelizmente ele é o único da minha pilha aqui que eu não tenho na versão física, mas vou resolver isso logo em breve. O nome do livro é O Fim Está Sempre Próximo, de Dan Carlin. Ele tem a versão em inglês, que é a versão que eu consumi inclusive na versão do Audible, em audiolivro, que é The End is Always Near, do Dan Carlin. O Dan Carlin é um historiador onde ele decidiu escrever essa obra analisando quais foram os critérios que causaram a queda de grandes civilizações do passado. É uma forma muito interessante de você ver que nem tudo é garantido e que civilizações têm ciclos de vida e que sempre que as civilizações estão começando a entrar numa fase de final de vida, elas apresentam comportamentos semelhantes. Então, quando ela começa a colapsar, há um período de transição onde praticamente as mesmas coisas acontecem, não importa a passagem da história. E ele vai navegando entre diversas civilizações diferentes na época, na Idade do Bronze, para entender por que essa civilização acabou e por que essa aqui acabou. E você começa a perceber que existem parâmetros bastante repetitivos e, de certa forma, observáveis, que denotam que, por exemplo, a nossa civilização ocidental também já tem apresentado alguns sintomas interessantes. Eu acredito que esse livro é muito legal para quebrar algumas concepções de imortalidade que nós temos dentro de nós. Nós temos a tendência a achar que só porque este é o mundo em que nós vivemos e só porque temos acesso à tecnologia, etc, etc, significa que isso aqui é imutável e nunca acabará. O que é uma falácia. Ao longo da história, civilizações acabam. E esse livro está aí para comprovar essa possibilidade para você. Se você entende inglês, eu recomendo a versão em áudio, que é muito legal também. O próprio escritor é quem lê o livro e o cara é bastante interessante na forma de narrar o seu próprio livro. Fica aí a primeira sugestão, então, O Fim Está Sempre Próximo, de Dan Carlin. O segundo livro que eu quero apresentar para vocês hoje é um livro que eu acho fascinante, ele fala muito do que eu encontro na minha prática clínica, que é O Medo Líquido, de Zygmunt Bauman.
O Bauman é um teórico, um autor, um escritor muito conhecido porque ele tem uma série de livros voltados para este termo, líquido. Ele tem a Sociedade Líquida, Amor Líquido, Medo Líquido e assim vai indo. Então, nesse livro especificamente, ele traz uma linguagem bem suave e ele explica para você o que tem acontecido, que as pessoas têm vivido com tanto medo. Inclusive, aqui na sinopse, ele tem uma coisa interessante. Ele fala assim, ó: por que estamos sempre dentro de shopping centers, de carros blindados com vidros escurecidos? Por que vivemos em condomínios fechados, temendo a violência das grandes cidades, o terrorismo e a fúria da natureza? Para Zygmunt Bauman, a resposta é uma só: medo. Esse autor, ele vai trazer para você como essas construções de modo de vida atuais têm surgido, têm enfatizado essa vida com medo que muitas pessoas têm hoje em dia. Se você é um cara que luta muito com medos e você está sempre ligado qual é a próxima ameaça e você sente o tempo todo que você está de pelo arrepiado, né, esperando o monstro aparecer, esse é um livro que vai te fazer refletir muito sobre de onde vem essa sensação de volatilidade no medo, tá? Então fica aí a segunda sugestão, Medo Líquido, de Zygmunt Bauman. Aqui nós estamos falando de livros da primeira categoria, tá? Visão de mundo. Um para entender a vida de civilizações e como elas terminam, o segundo para entender como as pessoas manifestam medo na sociedade atual, e o terceiro é um muito conhecido, que é o Sapiens. O Sapiens, do Yuval Noah, é um livro muito interessante para você conhecer de uma forma interessantíssima a jornada de crescimento humano e como cada coisa se encadeou evolutivamente para chegarmos onde estamos. É um livro que para muitos vai ter algumas partes mais difíceis de digerir, mas ele traz muitas visões interessantes. Ele explica como que a gente passou de caçadores e coletores para, por exemplo, agricultores, por que talvez a transição para a agricultura não tenha sido um bom negócio, como surgiu o dinheiro, e ele vai navegando, explicando sobre impérios, como os impérios crescem, como as coisas da natureza humana vão se desenrolando com o passar do tempo. Um baita livro, tá? Esse é um best-seller, é um livro incrível para você ter um panorama geral do que nós somos como humanos. Vale a pena você ver também. Então, esses 3 livros iniciais, eles vão trazer novas perspectivas para a sua visão de mundo, tá? Temos 2 aqui, o outro que eu citei aí virtualmente. Pois bem, agora talvez você diga assim, Júlio, mas eu não quero muito ampliar minha visão de mundo, questão civilizacional, eu quero algo mais para mim. Então, vamos para a segunda categoria, que é de desenvolvimento pessoal, tá? O primeiro, eu também não tenho aqui, inclusive está emprestado com o Tiago, que é o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. O Em Busca de Sentido é um livro muito, muito legal, porque ele traz toda uma premissa fundamentada numa prática terrível. Viktor Frankl, ele é um psiquiatra que sobreviveu a 2 campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. E ele, por ter vivido as atrocidades que viveu e visto as loucuras que viu, ele conseguiu perceber que existem vários conceitos, tá aí? Pode trazer aqui. Aí, ó, o livro está aqui na mão, vamos mostrar aqui até para poder mostrar. Aí, ó, pronto, está aqui, ó, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Ó, tem até um marca-texto da Luna, um marca-página da Luna aqui. Obrigado. Enfim, e aí, esse é um livro fascinante para você entender como alguém em uma situação tão trágica como um prisioneiro de guerra consegue encontrar sentido. E dessa realidade tão distópica, tão horrível, você pensar em como encontrar o seu próprio sentido. O Viktor Frankl é um criador da 4ª linha da psicanálise vienense, que é a logoterapia, que é a minha forma de atuação clínica como psicólogo. Honestamente, é um livro interessantíssimo para começar a rascunhar a essência de quem você é e para que você está aqui. Então, é um livrinho, como você viu, menos de, acho que se não me engano, tem 60 páginas, que já vai tocar bastante. Ele é bem pesado em alguns aspectos e vale a pena você conferir também, tá? Bom, o nosso próximo livro é muito conhecido, ele já é um livro um pouco mais denso, um pouco mais pesado, então eu recomendo que você veja ele mais à frente, tá? Se você não é um leitor acostumado, que é o 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Esse é um livro que basicamente culminou aí no final da explosão de Jordan Peterson como um dos grandes referenciais como psicólogos hoje nos tempos modernos, né? Esse livro aqui, ele veio a partir de uma premissa interessante. Existe um site de perguntas e respostas chamado Quora. Neste site, o pessoal vai perguntando coisas. Você lembra da época do Yahoo Respostas? Era mais ou menos a mesma coisa e isso existe nos Estados Unidos até hoje, que é o Quora.
Lá, alguém perguntou sobre como organizar a minha vida. E o Peterson, Jordan Peterson, ele é um professor, psicólogo formado em Harvard, já toda aquela história, né, um psicólogo canadense. Ele escreveu nesta resposta algumas regras básicas para a pessoa tomar controle de sua vida. E se tornou uma resposta muito votada no site, uma das respostas mais votadas. E ele percebeu que havia uma demanda para tentar atingir mais pessoas com essas mesmas respostas e decidiu pegar das regras que ele escreveu lá, 12 para criar este livro. Neste livro ele tem uma compilação interessante onde ele traz muitos contos, histórias, mitos e até mesmo passagens bíblicas para entender do que o ser humano é feito, quais são as formas como nós nos estruturamos como pessoas e como a gente pode fazer para evitar o caos, para que a gente possa laçar a nossa vida. Então essas regras são muito interessantes e elas não são um spoiler, né? Mas olha só, por exemplo, regra 1, costas eretas, ombros para trás. Regra 2, cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Regra 3, seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. E assim vai indo. Ou seja, são 12 regras que vão te fazer pensar sobre muitas coisas interessantíssimas acerca de uma vida boa. Ou seja, algumas vezes a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, mas a gente esquece que muita gente já pensou, né? Olha só, você tem aqui um doutor, né, que passou a vida inteira estudando sobre saúde emocional, com inúmeros casos clínicos sobre as costas dele, para te dar um resumão de como você dá conta da sua vida. Vale a pena conhecer 12 regras para a vida, não é à toa que é um best-seller internacional, tá? Depois dele, eu vou para um livreto interessantíssimo, que é O Arte de Pensar, do Ernest Dimitt. Todos esses livros aqui eu já recomendei algumas vezes para vocês, tá? Mais à frente eu faço outro vídeo com livros inéditos. Mas o livro A Arte de Pensar, do Ernest Dimitt, é interessantíssimo. Ele é escrito por um padre do século XVIII, onde ele fala muito sobre a capacidade de você pensar sobre o que você pensa. A capacidade de autocrítica interna, de você conseguir sair da sua cabeça e se olhar como um espectador terceiro, onde você consegue olhar para suas ações de uma maneira um pouco mais descolada e com isso ter uma capacidade mais crítica de atuar sobre a vida e criar estratégias interessantes para você. É um livro muito simples, tá? Ele não tem muitas páginas, é um livro de aproximadamente 180 páginas, que vai te trazer uma concepção interessantíssima sobre como eu devo pensar sobre o que eu penso e como eu desenvolvo uma capacidade de pensar mais aprimorada. Isso aqui é a base, gente. Se você quer chegar às respostas, você precisa saber quais são as perguntas. Então, as perguntas que você vai formular na sua vida dependem da sua capacidade de formulação de pensamento. Esse cara aqui, que já morreu faz um bom tempo, sumarizou grande parte da filosofia de vida dele aqui, ó, nesse livreto. Vale a pena você conferir, tá? Bom, com isso eu encerro as minhas indicações de desenvolvimento pessoal. Agora eu vou para as minhas ficções que somam a vida. Que categoria estranha, né? Bom, eu acredito que a vida imita a arte e a arte imita a vida. Então eu tenho aqui também alguns livros que você provavelmente já viu recomendando, que valem a pena ser citados nessas categorias aqui de recomendação. O primeiro que eu quero trazer de ficção que soma a vida é Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Esse é um livro que eu considero que ele faz parte da trifecta aí, da tríplice aliança de vários livros que você precisa conhecer sobre mundos distópicos. Esse aqui tem sido interessantíssimo a gente acompanhar porque ele traz uma perspectiva interessante. Eu já falei muito sobre esse livro e já falei muito sobre o outro, que nada mais nada menos é do que A Conquista pelo Prazer. Um mundo onde as pessoas se renderam aos prazeres e por isso se tornaram escravas daqueles que controlam a fonte de prazer. É um livro muito agoniante para alguns, mas vale a pena conferir. Eu não vou me ater muito a ele, porque eu acredito que ele é o oposto do outro livro que eu vou citar para vocês, que é o 1984, de George Orwell. Enquanto Aldous Huxley escreve um livro onde nós estamos falando de a conquista pelo prazer, em 1984, Orwell traz a conquista pelo medo, pelo monitoramento. George Orwell, né, esse livro, inclusive, eu já li ele inteiro aqui no canal para você, tá? Ou seja, se você quiser, saiba que eu fiz o audiolivro inteiro. Eu li todo esse livro para você, tá separado em partes de mais ou menos 1 hora aqui no canal. É só entrar nas playlists que você vai encontrar. É um livro fascinante para você pensar sobre regimes totalitários. Como seria se o mundo fosse totalmente conquistado por um governo soberano que é completamente esmagador das liberdades individuais? Porque muitas vezes a gente pensa
de uma maneira inocente de que, pô, seria bom se as leis funcionassem, se o Estado cuidasse de tudo pra gente. Mas por trás disso existe um elemento sombrio muito importante. E esse livro aqui vai te mostrar sobre esse elemento sombrio. E vale a pena você conferir. Ele é bastante pesado, não em termos de leitura, mas é uma história muito trágica, mas vale a pena você conferir, tá bom? Depois desse livro, minha próxima sugestão aqui sobre ficções que somam a vida. Esse aqui é um livrão, né? Mas na verdade é uma conjunção de vários livros. Ele faz parte de uma série de 8 livros. Aqui eu tenho 3 livros condensados em um único livro, que é Fundação, de Isaac Asimov. O Asimov é um escritor conhecidíssimo e Fundação conta uma história fascinante de toda uma jornada do ser humano espalhando-se pela galáxia e os jogos políticos que significam essa loucura e ao mesmo tempo as batalhas de poder e um império galáctico lutando para tentar sobreviver, enquanto um psicólogo, um psicohistoriador, o Hari Seldon, ele cria uma nova disciplina que é a psicohistória, onde por meio de fórmulas matemáticas complexas ele começa a conseguir prever o comportamento humano em massas. E ele então prevê que o Império Galáctico, aquela coisa incrível, uma alusão direta a Roma, está fadado a cair. E então ele começa a criar uma nova perspectiva que é a Fundação, um lugar que vai virar o protetor de todo o conhecimento que o Império acumulou para sobreviver a esta queda. Este é uma das séries de livros mais fascinantes que eu já li na minha vida. Ele é extremamente abrangente e traz conceitos que a gente nunca pensou na nossa vida, mas ele é muito legal para você ver como toda uma estruturação de civilização é mais ou menos o que eu falei ali do nosso amigo do The End is Always Near, né? Do fim está sempre próximo, mas num conceito ficcional. Vale a pena você ver, é um compromisso bastante grande, mas uma vez que você pega o ritmo, é uma leitura gostosa, que você só vai lendo e você quer ler cada vez mais. Pois bem, o último que eu tenho para hoje para vocês é um que eu estou finalizando a minha leitura finalmente agora, que é um clássico que está mudando muitas coisas dentro de mim, que é A Revolta de Atlas, de Ayn Rand. Algumas fontes afirmam que A Revolta de Atlas é o segundo livro mais influente na cultura americana depois da Bíblia. Isso porque ele é um livro que traz muitos conceitos utilitaristas de entender como o governo se manifesta em relação ao cidadão produtivo, como empresários, industrialistas, e como os industrialistas podem lidar com essa intervenção constante de carrapatos, de parasitas querendo sugar a riqueza que aquele que produz não gostaria de dividir. É um embate interessantíssimo, é um livro muito mais pesado, em que muitas vezes você vai ficar um pouco cansado de ler, porque a escritora Ayn Rand ela é extremamente descritiva nas interações sociais, então ela tem muito de falar todas as pequenas nuances de como a pessoa está se vestindo, e fulano olhou de certa forma, e ciclano fez isso, e algumas vezes a história é um pouco arrastada, mas honestamente eu estou ouvindo a versão em áudio, que está no Audible, são 61 horas de livro. Eu não me arrependo em nenhum momento. É um livro que vale a pena o compromisso, porque ele vai te trazer várias novas concepções sobre o que é o dinheiro, o que é a produção humana, qual é a verdadeira necessidade da presença de um Estado, e tudo isso vai te trazer muitas concepções interessantes. Então, como eu disse, navegamos aqui temos aqui um livro sobre a revolta dos produtores da riqueza contra o Estado, um livro sobre a queda de um império galáctico e o surgimento de um novo império, o controle total do ser humano por meio do poder e da coerção, o controle total do ser humano por meio do prazer. Depois disso, você pode aprender a pensar com maior profundidade, organizar a sua vida com algumas regras muito fáceis de serem seguidas, entender por que as pessoas têm medo das coisas, encontrar o sentido de sua jornada, descobrir por que civilizações acabam e, por fim, entender também a história da humanidade a partir de uma perspectiva evolutiva antropológica. Eu espero que esses livros possam trazer um rascunho inicial para você. Muita gente me pergunta assim, Júlio, mas de onde você tira suas ideias? Como é que você hoje pensa o que você pensa? O que eu tenho hoje na minha cabeça é uma mistura de muitos livros que eu tenho lido por muitos anos. Esses aqui são uma fração desses livros. Muito do que eu trouxe aqui para vocês, propositalmente, já foram livros que eu já recomendei anteriormente. Por quê? Porque passa pelo básico, né? Eu considero que esses são os livros mais
simples, mais básicos. E se você já leu todos esses livros, eu adoraria saber sua opinião sobre ele. Eu queria saber o que você pensa sobre eles, quais são as suas concepções sobre cada uma das obras. E mais importante, se você já leu todos esses livros e quer outras indicações, quem sabe mês que vem, de repente, eu faço mais um vídeo como esses, trazendo novas obras para a gente poder continuar conversando. Pois bem, eu sei que esse tipo de vídeo aqui não dá visualização, eu estou fazendo para quem gosta, para quem pediu. Então se você esperou esse vídeo de livros, dá uma forcinha, deixa sua curtida aí, manda um comentário também, tá bom? No mais, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua presença, até o próximo vídeo.